Agora voltou. Boa noite, Live. Tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez e dessa vez uma convidada ilustre, minha senhora Amanda Yeshua. Boa noite, galera. A gente está muito feliz e honrado por estar aqui, nessa ministração em dupla. É um desafio. Espero que um dia vocês também tenham a oportunidade de ministrar em dupla para ver como é que é. E montar um esboço em dupla. Mas antes da gente começar, eu queria que a gente voltasse os nossos olhos para o mesmo lugar. Eu sei que a gente já está caminhando nisso. Mas para a palavra de hoje, que o tema é Unidos por um só propósito, que é conhecer Cristo e torná-lo conhecido, eu queria convidar você para que a gente olhasse para esse lugar, sabe? A gente teve um louvor incrível, um profético incrível, uma abertura de culto incrível, uma palavra de oferta incrível. E eu sei que você já liberou muito do seu coração em adoração, mas eu sinto que ainda existe algo para a gente conectar, para a gente transicionar para esse momento dessa palavra, que a gente vai precisar que o Espírito tenha toda a liberdade para que a gente possa entender o que Ele quer falar hoje. Então eu quero convidar você brevemente a fechar os seus olhos. E eu queria que você acalmasse o seu espírito agora. Acalmasse a sua alma, seu coração, a sua mente. E talvez, se você ainda não saiu do automático, que nesse momento você colocasse o seu coração no lugar certo. Você não está aqui só para cumprir mais uma noite, ou mais uma liturgia. Você está aqui para se encontrar com alguém, e para ser encontrado por alguém. Eu queria que você começasse a ser vulnerável diante do Senhor com tudo aquilo que você precisa alinhar dentro de você. O que você precisa ajustar hoje dentro de você, que talvez esteja te distraindo ou tirando você desse lugar. Talvez você precise se arrepender de algo para se conectar ainda mais. Talvez tudo que você precisa é ser intencional para o lugar onde você está olhando. Ou talvez você já esteja conectado, mas ainda existe um lugar mais profundo para ir no Senhor. E eu quero que nesse momento você perceba Jesus caminhando em nosso meio. Sabe, eu vejo Jesus caminhando em nosso meio como o noivo fiel, o noivo justo, o noivo da retidão. Paz e justiça debaixo dos seus pés, mostrando o caminho para essa noite. E diante da presença de Jesus, do nosso noivo, a gente não tem pressa. Então respira fundo e começa a perceber Jesus andando no nosso meio. E não só de forma emocional, mas de forma espiritual. Eu queria que você começasse a falar para Jesus o que você precisa deixar hoje para se conectar totalmente com Ele. E se for necessário, se arrependa essa noite. É só você e Jesus.
O noivo está na casa. E sabe, o Espírito de Deus é o único que nos convence de todas as coisas. Nos convence do pecado e do juízo. Nos convence dos nossos erros e das nossas falhas. Apenas através do Espírito Santo nós podemos ajustar os nossos olhares. E seria muito injusto da nossa parte a gente começar um culto como esse, sem que todos nós estivéssemos olhando para o mesmo lugar. Porque existe algo no final dessa noite que o Senhor deseja fazer. Então, olhe para Jesus agora. E eu quero convidar você junto conosco, junto comigo e com a Amanda, a esperar e perceber o que o Espírito deseja fazer. Então juntos vamos esperar mais um pouco, que o Espírito flua, que o vento sopre. E tudo que eu te peço é: feche os seus olhos e perceba. Feche os seus olhos e sinta o vento. E nós vamos esperar aqui mais um pouco pelo Espírito Santo, para que Ele sopre um pouco mais nas nossas asas. Espírito Santo, você tem liberdade. Nós não estamos aqui só para mais uma noite, mas nós estamos aqui para um encontro que pode mudar as nossas vidas. E nesse momento nós saímos do automático e entramos no modo atenção, contemplação, observação. Então sopra em nós enquanto nós esperamos, nos acalmamos e observamos você. Eu vejo o Espírito Santo tocando os sentimentos de algumas pessoas aqui essa noite. Eu vejo o Espírito Santo colocando as mãos sobre feridas que estavam abertas e cicatrizando isso. Eu sinto pessoas que hoje, durante o dia, se encontraram em situações onde talvez pensamentos que você sabe que não são seus pensamentos vieram te visitar.
E a palavra que eu tenho para você essa noite é que o Espírito Santo de Deus está trazendo vida para pensamentos de morte. O Espírito Santo de Deus está trazendo paz em pensamentos de caos. Eu sinto que existem pessoas que sabem que precisam de um ajuste da parte de Deus e que talvez você não teve força até hoje para mudar isso. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está colocando a mão sobre você e te entregando uma força sobrenatural e dizendo que essa é uma noite onde isso se encerra na sua vida. Eu vejo o Senhor te fazendo homem ou mulher de uma só face. E te ensinando o caminho da retidão. Espírito Santo, nos conduza hoje nessa noite e faça conforme o Senhor desejar. O trono desse culto é seu, o controle desse culto é seu. Que o Senhor use a minha boca e a boca da Amanda para compartilhar o seu coração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a presença do Senhor? Então vamos lá. Valeu, meu amigo. Toda vez eu te peço isso, né? E como eu falei, hoje o nosso tema é Unidos por um só propósito, conhecer Cristo e torná-lo conhecido. Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo, uma conversa de discipulado. Porque o que a gente vai abrir aqui e compartilhar com vocês, normalmente a gente compartilha e conversa somente com os nossos discípulos, coisas da nossa vida, do pessoal, de como foi o nosso relacionamento, como começou, como foi o meio, como está até hoje. E a gente traz o contexto para os nossos discípulos ali, né? Então alguns meninos são aqui os meus discípulos, provavelmente já ouviram o que a gente vai falar aqui, mas a gente quer compartilhar isso com vocês. Então imagine que a gente está numa grande mesa, todo mundo sentado um de frente para o outro, e a gente vai abrir um pouco do livro da nossa vida. Amém? Então vamos lá. Amém. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, agora Yeshua também. Eu vim da Sede de Santa Maria, tinha uma caminhada lá já. E agora eu estou aqui com vocês. Estou muito feliz, muito honrada, como o Thiago já falou. Glória a Deus. E eu queria começar lendo Romanos 8, 28. Se você quiser abrir aí também. Esse versículo marcou o nosso relacionamento desde antes do relacionamento ser nosso. Esse é um versículo que marcou a minha vida, marcou a vida do Thiago. E desde antes da gente começar a namorar, ele marca a nossa história. E eu queria começar lendo ele hoje com vocês. E ele diz assim: sabemos que Deus fez todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E existem alguns pontos chaves nesse versículo, e o primeiro ponto que eu queria começar falando é um pouquinho do final do versículo, de ser chamado de acordo com o propósito. E muitas vezes a maior pergunta que a gente se faz é por que a gente nasceu, qual é o nosso propósito, o que eu estou aqui para fazer, eu estou nesse mundo para quê? E eu não sei você, mas eu já me questionei muitas vezes sobre isso. E eu queria trazer um pouco de como você pode encontrar primeiramente a sua identidade, descobrindo qual é a identidade do seu pai, daquele que te fez. E sabe, foi algo que começou nas nossas vidas e depois começou no nosso relacionamento, quando nós entendemos quem Deus era primeiro
e depois entendemos aquilo que Ele queria fazer conosco para que um dia Ele pudesse fazer algo através de nós. E nós entendemos quem Deus era e que Ele era um pai, que Ele era um pai amoroso e que Ele era um pai cuidadoso. Eu não sei você, mas eu, graças a Deus, tive um pai muito presente. Mas mesmo assim, tinha coisas que eu não aceitava do meu pai e eu acabava refletindo isso para Deus também. Eu sempre fui meio independente, eu sempre fui de me virar, eu comecei a trabalhar muito cedo. E às vezes eu tinha medo de pedir... Medo não, eu tinha vergonha talvez. Na real, nem sei o que era que eu tinha. Mas eu queria... Na minha cabeça eu estava dando trabalho e eu não queria dar esse trabalho para os meus pais, eu não queria pedir um dinheiro para alguma coisa, eu não queria algo desse tipo. E muitas vezes eu transmitia esse sentimento para o meu relacionamento com Deus. E eu pensava que eu não era merecedora e que eu tinha que fazer por merecer aquilo que Deus tinha para mim. Mas tudo é pela graça. Jesus não morreu porque a gente merecia, Ele morreu porque Ele nos amava. E se um dia a gente for tentar merecer, a gente nunca vai merecer, mas nós precisamos aceitar e viver a plenitude desse amor. E foi onde Deus começou a tratar um pouco no meu coração de que Ele era o Deus que fazia. E eu fui morar sozinha depois de um tempo. Eu tinha mais ou menos uns 19 anos quando eu fui morar sozinha. E eu vivi uns 3 anos ali bem, sabe? Complicadíssimo. Foi bem, e foi na época que o Thiago me conheceu. E antes de casar... Não, ele nunca foi na minha casa, gente. Nunca foi na minha casa. Foi uma vez com uma galera que foi e tal, mas enfim. A gente vai chegar lá nessa conversa. E antes de eu me casar, uns 2 anos antes, assim, eu voltei a morar com os meus pais. E foi como se Deus tivesse usado aquele tempo para me ensinar a ser cuidada também, antes que eu pudesse ter o meu próprio lar, sabe? E foi onde Deus me mostrou que as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam a Deus, mas que para amar a Deus eu precisava conhecê-lo. E é aqui que eu quero começar a nossa história de hoje, porque muitas vezes a gente ouve tanto falar e a gente até fala, mas de fato nós não conhecemos o nosso Deus. E foi quando eu aprendi a aceitar quem Deus era e aquilo que Ele fazia por mim. E comecei a aceitar isso dos meus pais, e hoje eu posso aceitar isso do meu esposo e entregar isso também. Então eu queria hoje começar trazendo você para esse lugar de, cara, quem Deus é? De verdade, quem é Deus para você? Você conhece mesmo o Senhor e você não só conhece, mas você tem usufruído da plenitude daquilo que Deus tem para você? Porque é diferente a gente conhecer algo e a gente usufruir de algo. Às vezes, é como se você fosse estudante a vida inteira e você nunca tivesse feito uma carteirinha de estudante para pagar a meia. Você sabe que você é, mas você não está usufruindo de algo que você poderia ter. E esse é um exemplo muito pequeno se comparado àquilo que o Senhor realmente tem e quer fazer por nós, aquilo que já é nosso nas regiões celestiais e muitas vezes nós deixamos de acessar, porque nós achamos que nós não merecemos e porque nós não conhecemos o suficiente. Então, eu queria começar trazendo você a esse lugar de conhecer quem é o Senhor. Quem é o Deus, o amor, o próprio amor, o Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus que cuida e o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu encontrei uma mulher pregadora, vocês estão vendo aí, né? E como a Amanda falou, esse foi um versículo que baseou toda a nossa história e continua baseando e provavelmente vai continuar apontando até o dia em que a gente for encontrar com Jesus. Eu tenho certeza disso. Pensei o rolê, né? Mas o ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é que a palavra de Deus vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente aprendeu isso logo cedo porque a gente descobriu que quando a gente aponta para o lugar de amar a Deus, a gente vê todas as coisas cooperando. Quando a gente caminha para um lugar de obediência, a gente começa a ver as coisas acontecendo. Às vezes não conforme a gente quer, mas conforme a vontade de Deus, que é muito melhor do que a gente pensa, imagina e planeja. E a gente, desde o nosso namoro, inclusive é a frase que tem na nossa aliança, tudo coopera, é a frase que tem em tudo que a gente fez. Mas eu queria antes perguntar aqui, quem aqui
é casado? Olha o tanto de gente. Quem aqui é noivo? Eita, Deus abençoe, tá chegando. Quem aqui tá namorando? Glórias. Já chega como noivo também. Já cutuca aí o seu namorado aí e fala aí, quando é que vem? Sem pressão. E quem tá solteiro, levanta a mão. Ixi. Amém, Deus. Vê essas mãos aí. Tá em que lugar? Tá esperando, né? Tá esperando, né? Amém. Escolheu esperar ou foi obrigado? Cadê? Não pode ficar não, hein, irmão? Senão Jesus volta e você fica. Mas enfim, vamos lá. Senão a gente não vai ter tempo. A gente tem muita coisa para falar. O ponto é, quando a gente descobriu que amar a Deus faz todas as coisas cooperarem em nosso favor, e a gente vai contar um pouco dos testemunhos do nosso casamento, a gente começou a caminhar debaixo da obediência de Deus. E a Amanda vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a obediência. A Rocha. A obediência, ela vem de um lugar também que começou muito antes da gente se encontrar. E como a gente tem falado de amar, a gente precisa conhecer aquilo a quem a gente ama, a pessoa a quem a gente ama, e fica muito mais fácil obedecer quando a gente está num lugar de confiança. Quem é que já pegou um Uber na vida? Acho que quase todo mundo. Quem não levantou a mão está mentindo, brincadeira. Mas você confia que aquela pessoa vai te levar ao destino que você colocou ali, tô certa? E às vezes a gente tem essa fé natural, mas a gente tem um pouco de dificuldade de colocar essa fé no Senhor, de entrar no carro e falar, beleza, Deus, pode dirigir que eu confio que o Senhor vai me levar para esse lugar. E às vezes a gente fica querendo pegar o volante, achando que a gente consegue fazer talvez melhor do que Deus, ou só dar uma forcinha para Deus, né? Porque aí Deus precisa da minha ajuda, porque eu sou, né, a topzona, e Deus precisa muito da minha ajuda, porque sozinho Ele não vai conseguir fazer as coisas. Não sei você, mas eu já pensei assim algumas vezes, não exatamente dessa forma, mas eu queria dar uma ajudinha para Deus. E aí entra um pouco no começo da nossa história, quando... Gente, para quem não sabe, eu gostei do Thiago 1 ano, ele me deu um fora, e depois... Foi difícil. A gente chegou aqui. Mas nesse tempo... Vale a pena esperar. Cadê? Como eu falei, eu sempre fui meio desenrolada e sempre fui muito assim, de ir lá e fazer as coisas acontecerem. Então, se eu queria, eu ia lá e fazia acontecer. E aí, meu amigo, tô gostando de tu, como é que é? E, infelizmente, eu me frustrei um pouco antes do Thiago e com outros relacionamentos por causa disso. E quando eu comecei a gostar do Thiago, eu já estava assim, beleza, o que eu vou fazer para esse menino me notar? Porque eu tenho que dar uma ajudinha para Deus, né? Porque se eu esperar só Deus fazer, ele nunca vai me ver. E aí, Deus me deu uma palavra sobre eu não demonstrar e não falar nada para ele. Gente, eu, tagarela do jeito que eu sou, para não falar que gostava dele, 1 ano ele me fazendo, me deixando de molho lá, brincadeira. Mas... Eu vou explicar meu lado. Ele vai se defender daqui a pouco. Mas valeu a pena, aleluia. Mas sabe, eu entrei nesse lugar de obediência logo no começo, quando o Senhor me falou, e eu sou muito expressiva. E a minha cara, ela fala muito, então às vezes eu não conseguia disfarçar tanto, mas eu me dava uma segurada assim. E às vezes tinha uma cadeira vazia lá do lado dele, eu falava, caraca, eu vou sentar lá do lado dele, né, pra dar aquela ajudinha pra Deus, mostrar que eu tô afim. E aí Deus falava, vai lá e senta do outro lado. Aí eu ficava, mas Deus... Aí eu vou sentar do outro lado, o menino vai achar que eu não quero nada e tal, e tudo mais. E foi assim por 1 ano, gente, 1 ano de obediência ao Senhor e de entender que não era pela minha força, não era porque eu precisava aparecer e que aquilo que era de Deus ia vir até mim no tempo certo. E se eu não tivesse obedecido a Deus, talvez eu tivesse perdido o Thiago, porque eu ia colocar o boi na frente das carroças e talvez não fosse o tempo. E como esse ano me preparou para receber aquilo que estava no tempo certo de eu receber. E eu era um pouquinho chato, né? O casamento Muito. me moldou. Mas eu cheguei com carisma por nós dois, aí ele tá aprendendo também. tô ficando mais simpático. Não tô, galera? A galera da família aí sabe, tô mais simpático, não tô? Eu sei que eu tô. Mas enfim... a gente vai entrar um pouco nisso tudo que a Amanda falou, mas eu queria que a gente entrasse também um pouco a respeito do nosso testemunho individual primeiro. Quando a gente fala, né, de casamento, poxa, tá vendo aqui Thiago e Amanda casado, viu o Thiago e a Amanda noivo, o Thiago e a Amanda namorando, alguns, né, Thiago e a Amanda enquanto tava só ali na conversa, alguns o Thiago e a Amanda nesse tempo que ela falou também do fora, que eu vou explicar, mas existe algo que veio antes, sabe? Existe algo que talvez...
muitos de vocês, a maioria aqui que levantou a mão e alguns que não levantaram a mão também, estão nessa fase, que é, eu preciso primeiro passar pelos momentos de eu descobrir quem eu sou em Deus, para depois eu me encontrar num lugar de poder falar para essa pessoa quem eu sou em Deus. Porque quando eu e a Amanda, a gente decidiu ir para esse lugar de relacionamento, a gente tinha algo muito estabelecido que era, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei para onde eu estou olhando. Você está olhando para o mesmo lugar que eu? Então a gente pode caminhar para o mesmo lugar. E a gente vai compartilhar com vocês um pouco do nosso testemunho antes da gente se encontrar, antes da gente se conhecer, antes da gente namorar. E talvez alguns de vocês também se conectem com esses testemunhos. Talvez seja algo que você ou já passou recentemente, ou passou há muito tempo, ou talvez esteja passando ainda. E eu quero que você comece a abrir a sua mente para o lugar para onde Deus pode te levar. Igual a gente falou, existe um processo de obediência até chegar nesse lugar do altar. Existe um processo de obediência até chegar num lugar de relacionamento que você vai ter com alguém. Existe um lugar que primeiro você vai ter que olhar para dentro de você, antes de você olhar e procurar alguém que está ao seu lado. E a gente quer compartilhar um pouquinho desse testemunho. Pode começar. Eu vou compartilhar sendo bem vulnerável com vocês, de como foi um pouco da minha história, assim. Eu sou filha de pastor, eu cresci na Igreja Batista, eu sou neta de pastor, sou sobrinha de pastor, sou prima de pastor. Então, assim, a pressão era muito grande sobre mim, com algumas coisas, e também um privilégio, mas eu demorei para reconhecer o privilégio que isso era. E, infelizmente, ali nos meus 16 anos, mais ou menos, eu conheci uma pessoa de dentro da igreja, ministro de louvor. Ministro de louvor, geralmente, não tem uma fama muito legal, né, e tal. Mas a gente releva, os daqui são crentes, graças a Deus. Os nossos têm, né? Os nossos têm. No meu tempo era, gente, mas aqui nós temos ministros convertidos, aleluia. Mas eu me relacionei com essa pessoa e ele era bem mais velho do que eu. E eu não tinha ainda essa identidade em Deus firmada e eu acreditava que eu não merecia tanto assim. E por isso eu aceitei o mínimo do mínimo e eu fui muito machucada. E depois desse relacionamento, eu fiquei com a cabeça muito bagunçada e eu cheguei a sair da igreja por um tempo e com as ideias toda errada. Quando Deus me trouxe de volta e me mostrou o que era verdadeiramente ser uma filha de Deus e ser uma mulher. Eu tinha um conceito muito ruim do que era ser uma mulher, porque a mulher era sinônimo de fragilidade, era sinônimo de sofrer, era sinônimo de ser capacho de homem. E essa, infelizmente, também tinha sido a história que eu tinha vivido. E esse relacionamento foi muito abusivo a ponto de eu ouvir dele que eu era alguém difícil de lidar e que ninguém ia me amar e ele estava ali me aguentando. E se eu terminasse com ele, ninguém mais ia me querer. E isso se tornou uma verdade no meu coração a ponto de eu achar que nem Deus me queria, porque eu já tinha passado na mão de alguém e eu já tinha sido usada e agora eu era descartável. E isso começou a mexer com tudo aquilo que Deus tinha formado sobre mim, Deus e das verdades de Deus sobre mim. E quando Deus me trouxe de volta, Deus primeiro me ensinou que por mais que eu fosse independente, por mais que eu morasse sozinha, que eu tivesse meu dinheiro, não era pela força do meu braço que eu estava ali, mas era pelo cuidado de Deus. E não era porque eu era forte que eu não precisava de cuidado. E para mim, tanto que no começo do nosso namoro era muito difícil, o Thiago ia me deixar em casa e eu ficava tipo assim, mano, tá doido, eu vou para casa. Eu sou o perigo dessa cidade, tá maluco? Não precisa me deixar em casa não, que eu vim foi de Santa Maria, meu amigo, tá pensando o quê? Mas foi quando Deus foi quebrantando o meu coração e me ensinando que ser cuidada não era sinônimo de ser fraca. Era um sinônimo de aceitar a plenitude daquilo que Ele tinha e daquilo que eu era. E foi quando Deus restaurou primeiro em mim o meu lugar de filha, o meu lugar de ser preciosa. Quando a gente tem algo que é muito precioso para nós, seja um bem material, seja uma pessoa, seja qualquer coisa, a gente tende a cuidar de uma forma diferente disso. E eu entendi que eu era esse bem para o Senhor. E que eu podia ser cuidada, e que eu merecia, e que eu era amada, e que isso não era difícil, porque se fosse difícil, Jesus não tinha morrido por mim. Difícil foi o que Ele passou para mostrar que Ele me amava o suficiente.
E que eu não podia aceitar nenhum outro tipo de amor que não condizesse com aquilo que ele tinha dito sobre mim. Foi quando eu comecei a orar para que Deus me desse amigos de verdade. Porque além de ter sido ferida nos relacionamentos, eu fui ferida muito nas minhas amizades. E eu sempre tive muita dificuldade de ter amigas que fossem mulheres. E desde pequena eu era mais assim, não gostava muito dessas coisas de menina. Eu gostava de andar de skate, eu usava barreta e tudo mais. E isso acabou sendo algo que o diabo usou para tentar roubar a minha identidade, tentar roubar aquilo que Deus tinha me feito para ser. Mas quando Deus me trouxe de volta, a primeira coisa que Deus tem me ensinado sobre uma vaidade saudável e sobre aquilo que Ele me fez é que tá tudo bem ser bonita, tá tudo bem ser feminina, e isso não quer dizer que eu sou fraca, isso quer dizer que eu sou uma mulher que Deus fez e que está posicionada para hoje ser uma mulher que sustenta e edifica a minha casa. E se eu não for uma mulher posicionada e uma mulher de Deus, eu não vou atrair um homem de Deus e um homem posicionado. E Deus me trouxe de volta a esse entendimento e eu comecei a orar para que Deus me desse amigos que me levassem para mais perto dEle. E que nesse lugar eu ia encontrar quem Ele era e eu ia encontrar quem eu era, para que um dia eu pudesse encontrar quem Ele tinha para mim. Foi quando Deus me trouxe aqui para a CN e Ele começou a restaurar nas minhas amizades e começou a restaurar o meu relacionamento com Ele, para que eu fosse completa, inteira e disposta a ser amada. Para que hoje eu pudesse estar aqui hoje sendo amada. Amém. Acho que eu nunca preguei com um sorrisão tão grande na cara, né? E já ao meu lado, né, o meu testemunho, desde quando eu estava nessa área de me entender em Deus, de me completar em Deus antes de encontrar alguém. E a gente quis trazer esse testemunho porque, com certeza, ou você vai se identificar com um testemunho ou você vai se identificar com outro dos nossos. E o meu testemunho eu também nasci em lar cristão. Os meus pais, eles também tinham uma posição dentro da igreja que a gente veio. Foram líderes por muito tempo antes da gente vir para a CN. E eu sempre cresci entendendo, graças a Deus, muitas coisas de quem eu era em Deus. Eu cresci com a minha identidade bem fundada e firmada no Senhor. E a minha história em relacionamento é que eu nunca tinha namorado antes da Amanda. A Amanda foi a minha primeira namorada. E minha esposa, e eu amo falar isso, eu nunca tive um relacionamento. Eu nunca tive feridas em um relacionamento. Mas nem por isso, isso não significa que eu não tenha enfrentado alguns desafios também. Sabe, eu sempre sonhei em construir uma família, eu sempre sonhei em ter uma esposa, em ter filhos. Eu lembro que um dos meus maiores medos ali na época de 2012, eu tinha 13, 14 anos, era que aquele filme que lançou se tornasse verdade e o mundo acabasse em 2012, e a coisa que eu falava é assim, mas nem deu tempo de eu casar, nem vai dar tempo de eu ter filhos, de eu ter família. E minha família, minhas tias que eu contava, elas ficavam rindo. Mas eu lembro que isso sempre foi algo que me deixava, às vezes, pensando assim, Senhor, eu nunca me relacionei com ninguém, nunca tive nenhum relacionamento desse tipo. Será que eu não sou alguém que tem medo de tomar decisões? Será que eu não sou um homem que preciso, às vezes, me impor mais? Será que, às vezes, eu não sou um homem bobão demais? Poxa, filho único, com pai e mãe coruja. Será que isso não me impediu de caminhar para esse lugar? E talvez por isso que eu nunca tenha tido um relacionamento? E sabe, eu entendi que esse testemunho é um dos maiores testemunhos da minha vida. Porque eu sempre olhava às vezes assim, poxa, tem gente que tem um testemunho de tanta coisa que fez na vida, de tanta coisa que passou e hoje Deus restaurou, incrível. Mas eu quero trazer também o ponto de que, às vezes, você pensa que o seu testemunho é tão simples, mas ele é tão profundo no Senhor e você pode tocar tantas pessoas apenas por falar aquilo que você viveu, seja uma vida com várias coisas que têm acontecido, ou seja uma vida simples.
Eu quero trazer aqui hoje que o seu testemunho, ele fala independente do que você passou. Mas voltando aqui para o nosso tema. Eu sempre sonhei em ter família e quando eu conheci a Amanda, eu lembro que, igual ela falou, ela era muito expressiva. Então a cara dela falava muito. Ela não chegou a se declarar para mim, ela não chegou a falar, eu estou gostando de você, mas eu via... Só fiz uma música, mas ele só ficou sabendo depois que a gente já estava namorando. Mas é outra história. Mas eu entendi nesse processo, onde eu não tinha alguém físico do meu lado, não tinha um relacionamento ali amoroso do meu lado, mas eu aprendi a ser completo durante esse tempo. Eu aprendi que, enquanto eu esperava o momento em que eu poderia me relacionar com alguém e me abrir o meu coração para alguém, eu precisava me conhecer em Deus. Eu precisava entender o que Deus estava dizendo sobre mim. Eu precisava saber que a minha hombridade ela estava sendo construída em Deus antes de eu estar disponível para alguém. Eu precisava aprender com Jesus muitas coisas. Eu, como homem, eu precisava aprender, antes de ter alguém, como de fato construir uma família. Porque eu sabia que quando eu chegasse num lugar onde eu encontraria alguém para a minha vida, eu precisava estar completo. E a verdade aqui, e algo que eu quero trazer para vocês, é que não pensem que você vai estar completo quando você estiver com alguém. É lógico, é muito bom ter alguém, é muito bom estar do lado de alguém, é muito bom construir coisas com alguém, seja no namoro ou num casamento. Mas você precisa ser completo e encontrar uma pessoa completa para vocês caminharem para o mesmo lugar. E aí sim vamos ter um relacionamento bem sucedido. E às vezes a gente se perde nisso achando que a gente vai encontrar a nossa outra metade. Mas antes da gente encontrar essa pessoa, a gente precisa ser completo em Deus. E eu lembro que em 2020, que foi quando a gente se conheceu, né? 2020, eu lembro que eu já suspeitava que a Amanda gostava de mim. Sei por Eu já quê. via aqueles olhinhos brilhando quando estava ali do meu lado, quando estava no mesmo ambiente. E eu lembro que o Senhor ele foi bem claro, no mesmo período de tempo, tá? Agora a gente vai ter aqui um ping-pong e uma divisão. No mesmo momento em que Deus falou para Amanda, para ela não tomar a frente de nada, e às vezes até sentar do outro lado do banco, lá no outro canto, enquanto eu estava sentado aqui, eu lembro até hoje. Isso também é algo que eu falei assim, eu falei, mas eu achei que ela estava gostando de mim, foi sentar lá do outro lado. E isso foi algo também que Deus trouxe, mas Ele foi bem claro em uma direção para mim. Nesse ano que ela disse que eu dei o fora nela, eu lembro que Jesus ele me disse o seguinte: você só vai entrar num relacionamento com alguém quando me permitir ser o seu noivo e entender como o noivo trata a noiva. Então eu precisava entender em Jesus o que eu precisava fazer. E eu só ia entender como um noivo trata uma noiva, como um homem trata uma mulher, como um esposo trata a sua esposa, como um namorado trata a sua namorada, como um homem trata a sua pretendente, a sua orante, enfim, seja qual for a hora. Você precisa entender como Jesus ele vai tratar você primeiro. E aí você vai aprender a tratar alguém dessa forma. Isso principalmente para os homens, mas para as mulheres também. A gente precisa entender isso. E eu lembro que isso pegou muito o meu coração. E durante esse processo em que Jesus ele me fez ter a consciência de que eu precisava ser tratado como a noiva dele, Jesus ele me ensinou a ser seguro, mas humilde. Ele me ensinou a ser ousado, mas equilibrado. Ele me ensinou a ser direto muitas vezes, mas educado. Ele me ensinou a ser protetor, mas que permite ser cuidado. E às vezes isso é muito difícil para os homens. Saber que existe alguém que tem cuidado de você e se permite ser cuidado. E ele me ensinou a ser firme, mas quebrantado também. E sabe, um versículo que pegava muito o meu coração nessa época, onde Jesus ele me fez me fechar para qualquer outro relacionamento amoroso. E, infelizmente, a Amanda teve que passar por esse tempo enquanto eu estava sendo ajustado pelo Senhor. Durante todo esse ano, foi Filipenses 3, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor,
por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, nesse momento, todas as coisas, elas perderam o valor porque eu precisava que os meus olhos estivessem naquilo que realmente importava e que ia tratar o meu coração e que ia me ensinar quais seriam os meus próximos passos. E nesse momento, apenas Cristo tinha os meus olhares. E aí foi quando eu percebi que a Amanda estava gostando de mim. Já tinha vários boatos e fofoquinhas acontecendo também, né? Todo mundo, e aí, Thiago, é a Amanda? E eu, mano, nada a ver. E aí, Amanda, como é que você vai fazer e tal? Vai ou não vai? Deixa de ser frouxa. Às vezes eu ouvi essa, né? Paia. Mas eu cheguei nela e falei assim, vamos ali, vamos sair pra gente conversar? Aí imagina, né? Eu falei, meu Deus, a menina deve estar pensando aqui que... Não, eu sabia o que vinha. Eu sabia. E eu lembro que eu chamei ela para conversar num lugar bem movimentado. A gente foi lá pro Parque Shopping, numa praça de alimentação, num sábado, 16 horas da tarde. Não, não foi? Antes do Relive. 16 horas da tarde, antes da gente vir para a família. E eu falei assim, olha, eu não sei se é, mas eu acho que você está gostando de mim. Parece. Desse jeito, gente. Parece, desse jeito. Eu falei, parece. Humilde todo, né? Mas isso também é hombridade, vocês vão entender. E eu falei assim, olha, eu vou ser bem direto, eu acredito que talvez você esteja gostando de mim, eu já percebi isso. Se eu estiver errado, você pode me falar. Se eu estiver viajando, também pode falar na minha cara. E eu queria ouvir de você, você está gostando de mim? Ela ficou, tô. Tudo certo, tô de boa. Não podia falar que tava, né, também, Deus tinha falado para não falar, então eu falei, não, tá de boa. E aí eu falei assim, olha, se eu não tivesse essa conversa com você, isso ia ser falta de hombridade da minha parte. Porque eu preciso ter esse cuidado com o seu coração. E eu falei, olha, Jesus, ele me pediu um tempo sem me relacionar com ninguém. Sem olhar para ninguém. Apenas com ele. Jesus, ele me pediu para ter uma aliança firmada com ele primeiro e antes de todas as coisas. Então, nesse momento, eu não estou disponível para nenhum tipo de relacionamento. Tadinha, né? E aí eu falei, não estou disponível para nenhum tipo de relacionamento. E aí foi quando começou um ano, né? E aí ela ficou ali, eu achei até que ela ia desistir, mas olha só a astúcia. Aí a gente conversou, ela entendeu. Olha a astúcia. A ousadia dessa menina. Ela entendeu e aí eu falei assim, se você não quiser que a gente continue com a nossa amizade, e se isso prejudicar o seu coração, eu vou entender, a gente pode se afastar. E ela falou assim, não, tá tudo bem, tá tranquilo, não quero me afastar de você, a nossa amizade é legal, tá tudo certo. Aí eu falei, não, tranquilo então, a gente mantém a amizade. Ela falou, eu quero que você continue sendo meu amigo, porque quando eu for casar, eu quero que você esteja lá também, no meu casamento. E ele tava! Aí eu olhei assim, só pensando, né? Eu falei, mano, eu tô aqui tendo uma conversa dessa com a menina, e ela já tá falando de um casamento que vai me chamar pra ser convidado. Eu só não sabia, achava que ia ser convidado. Eu não disse que ia te chamar pra ser convidado, eu disse que ia te chamar pra estar lá. E eu chamei. Você tava. E aí passou um ano, né, disso. E aí depois de um ano, eu percebi que... não, teve outra coisa, né? Eu lembro que isso foi em 2020. No dia 1º de janeiro de 2021, enquanto eu estava com o meu momento ali com Deus, eu gosto de separar o primeiro ano sempre para entender o que Deus está apontando, primeiro dia do ano. E eu lembro que Deus me falou assim, vai para o quintal da sua casa, da casa dos meus pais, e olha para cima. Aí eu falei, eita, tá bom. A gente é meio assim, né? A gente ouve e vai obedecer. Quando eu olhei para cima, estava passando um pássaro lá em cima. Só um pontinho preto assim, passando. E eu olhei e falei, tá, Jesus, e o que isso significa? Ele falou, continua observando. E eu continuei observando, enquanto eu olhava, um outro pássaro, ele vinha e eles se alinhavam no céu. E o Senhor me falou assim, esse ano, 2021, vai ser um ano onde alguém vai se conectar com você. E vocês vão construir algo juntos. Aí eu falei, poxa, legal, né? Vai vir uma amizade nova, vai vir alguma coisa assim. Negando, né, o que Deus estava... E eu só assisti Deus falando assim, não é só amizade. Eu falei, tá, beleza. Não falou quem é, né? Porque quem escolhe com quem que a gente vai se relacionar somos nós mesmos, né? Como o Jeff já falou aqui da última vez.
A gente precisa, às vezes, tomar esse passo. Mas o ponto aqui foi, eu entendi que naquele momento, o Senhor estava dizendo, vai chegar alguém que não vai voar nem mais alto, nem mais baixo, nem à frente, nem atrás, mas vocês vão voar juntos. E aí, depois disso, no meu coração, eu comecei a me abrir para isso. E foi quando eu entendi. Eu falei, eu acho que aquela menina... Comecei a olhar com outros olhos, comecei a entender o que Deus estava querendo, abrindo no meu coração, e entendi que a pessoa que eu escolheria seria a Amanda. E eu comecei a ver tudo que a Amanda fazia, né? Sempre achei incrível ela dançando, sempre achei algo muito poderoso de Deus, sempre atraiu os meus olhos depois desse momento. E a gente foi construindo isso junto, né? A gente preparou aqui, ia contar a história aqui mais aprofundada, mas não vai dar tempo. Mas o ponto é, a gente entendeu que a gente convergia em algumas coisas. Em primeiro lugar, igual eu falei lá atrás, o nosso testemunho, que a gente olhando para Jesus, sendo tratado em Jesus, sendo curado em Jesus, de tudo aquilo que a gente tinha como ferida, depois a gente se encontrou, e depois a gente entendeu que a gente tinha coisas que eram parecidas, mas que a gente precisou, às vezes, num pós-culto, conversar, quando juntava os campos, a gente precisou dar alguns passos para entender o que a gente tinha em comum. E a gente descobriu que a gente tinha algumas palavras proféticas apontando para o nosso futuro que eram em comum e se completavam. A gente entendeu que a gente cresceu em lares parecidos no sentido de que os pais da Amanda eram pastores e sempre estavam conectados com a arte também. Ela cresceu nesse ambiente. Os meus pais também estavam conectados na arte, né? Alguns aqui conhecem os meus pais. Meu pai era líder do teatro, minha mãe era líder da dança. Eu também já fiz parte do teatro. Vou falar baixo para o Shabat não me encontrar. Brincadeira, cadê a Anakin? Ali. Então a gente foi entendendo que a gente tinha coisas em comum. E no relacionamento você precisa começar a olhar para as pessoas, se você estiver nesse tempo, e começar a observar aqui quem tem coisas em comum com você. Quem tem coisas parecidas com você. Será que você quer construir algo com essa pessoa? E para os solteiros, talvez você esteja no momento de estar sozinho. Mas talvez você esteja no momento que também você precisa começar a abrir os seus olhos aí e ver quem está do seu lado. E o pós também é para isso, né, pastor? Então a gente vai construindo nisso. E eu sempre falo para os meus discípulos também, né? Falei, fica ligado, se estiver no tempo. Enfim, qualquer coisa vai em outro campus também, gente. Eu vim de Santa Maria buscar ele, ó. Pronto. Famílias inseridas no ministério. Uma pauta da nossa vida individual era sempre também a adoção. A gente sempre teve isso no nosso coração, mesmo individualmente, que a gente queria construir uma vida pautada nisso também, com esse tema de adoção. E é algo que a gente conversa e a gente vai chegar nesse lugar. A gente sempre gostava dos rolês de patins, né? Então a gente tinha muita coisa em comum, mesmo nas nossas diferenças, que eram muitas também. Mas enfim, o que a gente entendeu nessa... Um parêntese sobre isso, porque também acontece muito de você olhar e ver, meu Deus, mas ele é totalmente diferente de mim. E a gente também é totalmente diferente. Apesar de ter propósitos semelhantes, apesar de gostar de algumas coisas, o Thiago é fleumático, eu sou sanguínea. E aí, isso pode parecer coisa simples, mas faz muita diferença, mas também você olhar naquilo que a pessoa tem, que pode te completar. Aquilo que ele tem, que pode ser algo que falta em mim e que Deus pode unir para que eu seja completa. Não que eu não seja completa sem ele, mas que pode agregar a quem eu sou e ao meu propósito. E eu já tinha muita vontade de viver de dança, de viver de arte, vender minha arte na torre, porque aqui não tem praia. Brincadeira. Mas era algo que eu não tinha coragem até eu conhecer o Thiago. E era algo que eu achava que era um hobby, não que seria a minha profissão, e que seria aquilo de que eu ia viver e aquilo que Deus tinha para mim. E o Thiago sempre foi muito movido por aquilo que Deus tinha para ele, com muita ousadia, no profético, e ensinar as pessoas, e na família. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, ele tem algo que eu preciso. E nesse tempo que ele me deu o fora e que a gente continuou conversando, ele me fazia muitas perguntas, tipo assim, cara, qual dos 5 ministérios você está mais ativa atualmente? Eu ficava, mano, o que esse menino tá falando, velho? E eu ia pesquisar. Como que Deus fala com você? E eu ia, como Deus fala com você? Eu falei, sei lá, falando. Não sei. E por mais que eu tenha crescido num lar assim, ele sabia muito da teoria e eu sabia a prática do que eu tinha aprendido vivendo na família que eu cresci, na igreja que eu era.
E muitas vezes isso me instigava a conhecer mais de Deus e falar, cara, do que ele está falando? Deixa eu buscar, deixa eu me aprofundar mais nisso. E com a nossa amizade, eu tinha orado por amizades que me levassem para mais perto de Deus. E antes de qualquer coisa, o Tiago era o meu amigo. E eu entendi o valor disso no relacionamento também, porque sendo amigo, ele me levou para mais perto de Deus e me mostrou facetas de Deus que eu ainda não conhecia. Então, dá uma olhada nos seus amigos. Às vezes, é esse amigo que está perto de você que é alguém que talvez possa agregar no seu propósito. E por mais que eu tivesse ali o interesse desde o começo, eu também estava muito disposta a nutrir uma amizade saudável antes de qualquer segunda intenção, porque aquilo me levava para mais perto de Deus e esse era o objetivo mais importante da minha vida. Mesmo que lá na frente o Tiago não tivesse me olhado com outros olhos depois, eu teria valido a pena porque ele me levou para um lugar de conhecer a Deus de uma forma que eu ainda não conhecia. Então, se aproxime das pessoas com a intenção de que elas te aproximem de Deus e seja intencional nas suas amizades. A verdade é que quando você caminha olhando para um lugar de querer conhecer quem Deus é, quando você olhar para o lado, você vai encontrar pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar. E eu acredito que a gente está falando hoje aqui, né, na série 3 Dobras, a respeito de relacionamento também. E o que eu entendi é que enquanto eu olhava para Jesus e buscava conhecer Ele, e buscava literalmente o reino de Deus em primeiro lugar, outras coisas foram acrescentadas. E quando eu olhei para o lado, eu encontrei a Amanda, porque ela estava também com os olhos no mesmo lugar, e a gente estava caminhando na mesma direção. Então, sabe, se eu pudesse deixar um conselho para você, principalmente para você que é solteiro, e algo que eu sempre falo para as pessoas mais próximas da minha família, para o pessoal da família do Sobrenatural, quando a gente tem a oportunidade de falar a respeito disso, não querer construir uma história com pessoas que não estão olhando para Jesus. Construa a sua história e construa um caminho, mesmo dentro de um relacionamento, e quando você for buscar alguém para um relacionamento, busque pessoas que estão construindo para Jesus. Porque quem está gastando tempo hoje na sua juventude, construindo e buscando o reino de Deus, pode saber que todas as coisas vão cooperar em favor dela e todas as coisas vão ser acrescentadas, porque ele está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E pode ter certeza que vocês vão ter, caso você encontre aí a sua costelinha, você vai ter alguém que ama a Deus em primeiro lugar. Algo que eu falava muito para Amanda no nosso namoro era assim, eu não quero nenhum dia das nossas vidas que eu olhe para você e eu descubra que você está me amando mais do que ama a Deus. Eu não quero jamais estar no seu coração em um lugar onde é o lugar de Deus. Então, nós precisamos olhar para Deus em primeiro lugar. Mesmo que eu ame a Amanda, mesmo que eu entregue a minha vida pela Amanda, se for necessário, mesmo que eu faça várias coisas por ela, eu sei que em primeiro lugar está Deus. E a gente caminha nesse conhecimento de quem Deus é e em revelar quem Deus é, mas entendendo que Ele sempre está em primeiro lugar nas nossas vidas. E é assim que a gente vai para o nosso último tópico da noite. Foi sincero esse A? Espero que sim. Só para fechar um parênteses, depois que eu dei o fora nela, passou o tempo, estava lá disponível, e aí eu cheguei nela e falei, e aí, você está disponível ainda? Vamos namorar? No aeroporto, namorar? olhando os aviões, assim. No aeroporto, chique. Depois a gente conta mais sobre isso. Mas aí, né, eu como homem fui lá e falei, e aí, vamos? Ela falou, bora. Pode ser, vamos ver. E aí a gente começou a construir. E por último, o último ponto é que a gente quer falar a respeito do pós. Né? O pós, depois você passa ali pelo conhecer um ao outro, você passa pelo namoro, pelo noivado e chega o casamento. Que muitos de vocês vão chegar nesse lugar também um dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fala amém aí. Muitos de vocês vão chegar nesse lugar e algo que a gente entendeu no nosso casamento, nesses 10 meses de casado que a gente tem, e que é uma fase bem desafiadora, porque a gente conhece muito mais dentro do casamento do que em todos os outros anos que a gente passou junto. Então, no primeiro ano de casado, eu já conheci muita coisa da Amanda, ela conheceu muita coisa minha, que às vezes a gente ainda não tinha conhecido antes. E a gente entra nesse lugar desafiador, mas algo que eu entendi, somente como homem na casa e no relacionamento, é que
eu aprendi a ver Jesus com uma nova face. Eu vi uma face de Jesus que eu não tinha visto ainda enquanto eu era solteiro ou quando eu era noivo. Sabe, eu achei, tipo assim, o auge da minha vida com Jesus, e de eu ouvir aquilo que ele tinha para mim e dele me ensinar na prática. Uma vez que eu estava conversando com a Amanda e a gente entrando em uma conversa mais intensa ali, no contexto de ela falar o que ela pensa, eu falar o que eu penso, a gente tentar entrar em um ajuste. E eu saí dali e falei, Jesus, faz a Amanda entender o que eu quero falar para ela. Faz a Amanda entender o que a gente precisa fazer. Faz ela ver que eu estou certo nisso daqui. E eu lembro que Jesus foi bem claro e falou assim, você já é maduro o suficiente para resolver aquilo que você pode resolver por você mesmo. Ela é a sua esposa e você tem esse lugar de intimidade com ela. Aí eu falei, nunca tinha ouvido o Senhor falar isso antes. Mas eu conheci um lugar de maturidade em Deus que Ele não me trata mais como um menino, mas Ele me trata como um homem realmente maduro. Além dele me ensinar a tratar a minha noiva como Ele trata a igreja, Ele tem me ensinado a me tornar um homem maduro com as minhas responsabilidades dentro de casa e no meu relacionamento dentro de casa. Então eu comecei a conhecer uma face de Jesus, não só mais aquele Jesusinho assim, pô, vamos meu brother, mas tipo assim, agora você tem uma responsabilidade e você precisa entrar nesse lugar de ser o homem da sua casa, e muitas vezes você vai precisar ser humilde e quebrar o seu ego diante da sua esposa. E muitos de vocês vão aprender isso também durante o relacionamento. Alguns já estão aprendendo aqui, né? Espero. Mas isso foi algo que eu conheci de Deus. E a opinião de Cristo, ela sempre vem antes. E é engraçado porque eu também já fiz essa oração. Falava, Deus, mas ele não está entendendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus, isso é óbvio. E tem muito disso, tá? Nem sempre o que é óbvio para você vai ser óbvio para quem você está se relacionando. E o óbvio precisa ser dito também. A gente cresceu em contextos diferentes e às vezes nem vai ter alguém que está errado na história, vocês só precisam ajustar algumas coisas. Mas, acima de tudo, antes da sua opinião e antes da opinião dele, vocês têm que saber qual é a opinião de Deus sobre as coisas. Eu lembro que quando a gente estava procurando apartamento, quando a gente estava para casar, a gente estava procurando onde que a gente ia morar e o nosso leque era muito abrangente, porque assim, mano, vamos ver aquilo que vai dar, né? E eu lembro que o Thiago queria muito lá pro lado de Samambaia e tudo mais. E, gente, para ser muito sincero, eu não queria. Mas a gente decidiu, eu falei, não, beleza, vamos lá. E a gente procurou e não achou. E um dia eu fui lá no lugar que eu morava quando eu era adolescente e tudo mais. E eu gosto muito daquele lugar. E eu falei, tipo assim, levei ele lá na casa da minha avó. Falei, olha como a casa da minha avó é legal e tal. Olha como aqui é legal e tudo mais. E ele falou assim, não, realmente, aqui é bom, muito bom e tudo mais. Se você talvez achar aí, souber de alguma coisa, a gente pode dar uma olhada. Gente, eu nunca procurei com tanto afinco assim, um apartamento na minha vida. E eu encontrei lá naquele lugar. Só que, acima de tudo, nós queríamos ir para onde Deus nos mandasse. E a gente começou a orar, pedindo para que Deus confirmasse para onde Ele queria nos mandar. E quando a gente chegou para ver o apartamento, uma semana antes do casamento, apareceu lá os tucaninhos. Eu acho que vocês já sabem, né, que Deus fala muito com a gente através de alguns pássaros, e especificamente o tucano faz parte também da nossa história. E nós podemos entender que aquele não era só o lugar que eu queria que a gente morasse, mas era o lugar que Deus tinha para nós. Era o lugar para aquele tempo, para aquela estação. Então, acima de tudo, em todas as decisões, seja de comprar algo, seja de começar algo juntos, vocês precisam entender que Deus tem um propósito para vocês como família, Deus tem um propósito para vocês como casal. E vocês precisam primeiro ouvir a opinião dele sobre isso. Exatamente. E quando a gente fala aqui sobre casal, tudo isso que a gente aprendeu solteiro, sozinho em Deus. Esse é o ponto que a gente quer trazer para vocês. A gente tem muitos casados aqui e que provavelmente também passaram por muitas dessas coisas que a gente falou, mas a nossa fala também é voltada para os solteiros, porque, cara, a gente teve que aprender tudo isso sozinhos primeiro, para depois a gente encontrar um lugar de parceria e de dupla. E foi muito mais fácil, né? A gente conseguir... Não que seja fácil, mas foi muito menos difícil a gente entender que Cristo, Ele tenha o primeiro lugar nas nossas vidas. E sabe, algo que eu tenho certeza é que
a nossa principal conexão entre nós dois não é só um sentimento, não é só o nosso casamento em si, mas é Cristo, é Jesus. A nossa principal conexão entre Tiago e Amanda, o esposo e a esposa, é Jesus. É Ele que nos ensina sobre o outro, é Ele que nos ensina me ensina o que a Amanda gosta, o que ela precisa, o que ela deseja, ensina a Amanda sobre o que eu preciso, sobre o que eu desejo, a gente vai construindo isso nele. Então, a gente precisa, de fato, conhecer Deus para torná-lo conhecido. E hoje, algo que a gente sempre ouvia quando a gente ainda era namorado, era assim: cara, eu estou muito feliz porque vocês se uniram. Eu estou muito feliz porque vocês estão construindo isso juntos. Porque o Tiago, solteiro, ele já era incrível em Deus. A Amanda, solteiro, já era incrível em Deus, construindo coisas para Deus. E vocês juntos são como uma bomba explosiva na mão de Deus. Eu lembro que essa foi a primeira palavra profética que a gente recebeu como namorados, que foi: quando vocês se casarem, vocês vão ver o que é ser uma bomba na mão de Deus e impactar não só aqueles de perto, mas também aqueles que estão longe. E a gente tem visto isso sendo feito através de Deus nas nossas vidas. E para a gente tornar Deus conhecido, como é a pauta, como é o tema da nossa mensagem hoje, a gente precisa conhecer a Deus. E a gente sabe que, como está escrito em Romanos 8 também, no versículo 19 diz que a natureza criada aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então lá no começo a gente falou a respeito de o conhecimento de Deus. E agora a gente parte para o lugar de: existe uma galera lá fora que está esperando a gente se manifestar em nome de Deus. Existem famílias lá fora que estão esperando com que os jovens dessa casa encontrem um lugar de saber que a família ainda é um projeto de Deus, ainda é uma extensão da voz de Deus para a galera lá fora. E como isso tem se tornado precário no mundo, como isso tem sido precário fora das quatro paredes. E agora que a gente é um casal, a gente vê o quanto que a gente pode influenciar as pessoas lá fora. E sabe, existe uma palavra que é liberada nessa casa a respeito de: o próximo avivamento vai ser um avivamento onde o Senhor vai usar as famílias para construir isso. E vai ser um avivamento que vai ter início e não vai ter fim. E a terceira grande e última onda até a vinda do Senhor, que vai varrer todas as nações. Porque é algo que é formado em família. E os filhos crescem nesse ambiente, formam outra família que crescem nesse ambiente e formam seus filhos nesse ambiente, e se torna um ciclo poderoso do Senhor. E eu tenho certeza que aqui dentro existem pessoas, seja você solteiro, namorado ou casado, que vão ser pessoas que vão ter uma família que vai gritar lá fora no mundo um testemunho que aponta para o avivamento de Cristo na terra. Nós somos essa resposta, e por isso que nós estamos tendo uma série como essa. Eu sei que muita gente acha chato o tema como esse, mas se você entender o que existe por trás dessa palavra, desse tema, do tema dessa série, que é construir famílias no relacionamento com Cristo, você vai saber que existe um propósito por trás do seu relacionamento com a pessoa que você talvez já conheça hoje, mas com a pessoa que você ainda vai conhecer na sua caminhada. Existe algo poderoso para sair dentro de você e da sua casa e do que você vai construir no Senhor. Então a gente precisa manifestar o Senhor lá fora. E sabe, eu não sei qual é a sua estação hoje. Se hoje você está como a Amanda estava lá no começo, onde ela até estava gostando de mim, mas precisava obedecer o Senhor e se permitir ser encontrada por aquele que seria alguém que ia construir uma vida com ela. Ou se você está numa fase lá de trás, como a nossa, do nosso testemunho de: Senhor, eu fui tão ferido e machucado e eu ainda estou me tratando. Ou se você ainda está mais atrás ainda no nosso testemunho, na fase onde a Amanda comentou e falou, talvez você esteja passando por um momento de dor no relacionamento, ou tenha acabado de sair de algo do tipo. Ou talvez a sua estação hoje seja: eu estou aberto e estou disponível para um relacionamento, já aprendi tudo. E agora eu estou aberto para encontrar alguém. Ou talvez você esteja dentro de um relacionamento, mas o ponto é, independentemente do lugar onde você está, emocionalmente, num relacionamento, você tem a oportunidade de continuar conhecendo Deus e de continuar tornando Deus conhecido através da sua vida. E todos os seus relacionamentos, independentemente da fase que você está, apontam para Cristo. Se a gente pode deixar algo aqui para vocês essa noite, continuem conhecendo a Cristo. Continuem
construindo para Jesus, gastando a sua vida na missão que Jesus e no propósito que Jesus te entregou. E você vai ter um relacionamento saudável e poderoso no Senhor. Amém? Fica de pé, por favor.